Fotos geralmente servem para registrar momentos felizes, como por exemplo, comemorações e viagens. Porém, as imagens que vocês vão ver hoje escondem histórias perturbadoras, e algumas delas mostrarão os últimos momentos de pessoas que nem imaginavam a tragédia que estava por vir. Aqui é o Drake, e no vídeo de hoje nós iremos acompanhar 5 fotos com histórias perturbadoras. Muitos dos acusados de eliminar uma pessoa dizem que só cometeram o crime por motivos de insanidade, tudo para evitar a prisão convencional, e assim pagar a sua pena em um hospital psiquiátrico, que oferece várias comodidades, como por exemplo, o acesso à internet e à televisão, além de um conforto maior para se viver. E na maioria das vezes, o juiz não aceita esse argumento de insanidade como válido, e manda o criminoso para uma prisão convencional onde ele merece estar. No entanto, nesse primeiro caso de hoje, essa estratégia deu certo, com o culpado recebendo a sentença de que só cometeu o crime por ter um transtorno mental. E toda essa história começou na infância de uma criança chamada Jared Murray, pois ao contrário dos outros meninos de 5 anos de idade que gostavam de brincar, comer doces e salgados e se divertir no dia do seu aniversário, Murray fez algo completamente bizarro no mesmo dia em que completou 5 anos. O menino usou uma corda para encerrar a gameplay, se é que vocês me entendem, só que o nó da corda se desfez com o peso do seu corpo e ele caiu no chão inconsciente, ainda estando vivo, e foi encontrado mais tarde pelo seu irmão. Murray cresceu na cidade de Asher, localizada no estado norte-americano do Oklahoma. Quando começou a frequentar a escola, o menino só usava terno e não roupas convencionais como as outras crianças. Murray dizia que gostava de usar terno por conta do peso que a peça de roupa tinha, seja lá o que isso significasse. Porém, apesar do seu comportamento excêntrico, ele era considerado bastante inteligente pelos professores e nunca apresentou nenhum comportamento violento. E mesmo depois que entrou na fase da adolescência, a sua ficha criminal ainda permaneceu limpa. Então, se você não soubesse daquela tentativa que ele fez aos 5 anos de idade, você provavelmente diria que o Murray era apenas alguém que poderia ter nascido dentro do espectro autista, mas que nunca seria capaz de fazer mal a uma mosca. E aí, como Murray era inteligente demais para uma escola pública, ele ficou tão entediado que decidiu fazer uma prova para ganhar logo a certificação do High School, que é o ensino médio para os americanos. O Murray fez um teste chamado General Education Development, ou Desenvolvimento Educacional Geral. Essa prova dura em torno de 6 a 7 horas. Ela tem perguntas de múltipla escolha e também uma redação, e você precisa acertar cerca de 70% da prova para ganhar o seu diploma de nível médio. Ela é basicamente como um Enseja aqui no Brasil. Então, Murray conseguiu passar na prova e entrou para a East Central University quando tinha 18 anos de idade. A faculdade está localizada na cidade de Ada, também no estado do Oklahoma. Porém, ao invés de continuar sendo aquele aluno excêntrico, Murray começou a se tornar um rapaz violento. Os outros alunos que o conheciam disseram que ele falava bastante sobre fabricar bombas e até mesmo eliminar pessoas, o que é algo extremamente perturbador, visto que um jovem nessa idade costuma conversar sobre garotas, videogames e esportes. Mas não, as coisas que interessavam Murray tinham a ver com violência e explosões. E aí, na noite de 3 de outubro de 2012, Murray estava jogando Mario Kart junto com alguns colegas da faculdade, quando de repente ele tocou em um assunto estranho, dizendo que tinha um ótimo conhecimento em artes marciais e que não iria se render se estivesse em uma situação de vida ou morte. No entanto, provavelmente porque sabia que Murray era apenas um falastrão, seu colega chamado White Freeman decidiu desafiá-lo. Ele encaixou um mata-leão no Murray para realmente testar se o jovem não iria desistir quando ficasse sem ar, sendo que na vida real existem lutadores que preferem apagar, ao invés de dar os 3 tapinhas para o juiz interromper a luta. E foi justamente isso que aconteceu com Murray. Ele dormiu por alguns segundos após ter um mata-leão encaixado no seu pescoço. Porém, quando o jovem acordou, ele ficou extremamente irritado, mesmo tendo concordado em participar do desafio. Murray cuspiu em Freeman e deu um soco na cabeça dele, e acabou que toda essa confusão terminou no departamento de polícia, com os 2 estudantes sendo colocados em liberdade condicional disciplinar. E todos aqueles que presenciaram tudo ficaram a favor do Freeman, porque perceberam que Murray era um maluco completo, incluindo outro estudante chamado Gennaro Sanchez, que era conhecido por ser aquela famosa pessoa gente boa, que está sempre de bom humor e que leva a vida de uma maneira leve, sem se estressar ou procurar briga com outras pessoas. Sanchez também tinha 18 anos de idade, e assim como Murray, ele havia acabado de entrar na faculdade. No entanto, essa imagem que está aparecendo agora é a última foto de Sanchez com vida. Acontece que na noite de 6 de dezembro de 2012, alguns meses depois daquele episódio de agressão, Murray pediu para que Sanchez o levasse de carro até o Walmart, porque ele supostamente queria comprar alguns produtos lá. Murray deu até $20 para que o jovem não gastasse a gasolina do carro dele durante o percurso. Só que ao chegar no estacionamento do local, Murray sacou uma pistola modelo Springfield calibre 40, e aí ele ameaçou Sanchez para que o coitado dirigisse até uma estrada semi-abandonada, e o jovem ficou com tanto medo que entrou em pânico. Mas para tentar acalmá-lo, Murray retirou o carregador da pistola e colocou no colo do rapaz, para dar a entender que não iria fazer mal nenhum a ele. Contudo, o que Sanchez ainda não sabia é que Murray tinha mais um carregador que estava escondido no seu bolso. Sem contar que dependendo da pistola, quando você tira o carregador, ainda fica uma munição na câmera, e isso é a causa de vários acidentes. Então, quando chegaram de carro na estrada semi-abandonada, chamada Substation Road, Murray recarregou a pistola usando o carregador escondido no seu bolso. Ele errou o primeiro tiro e acertou o segundo, que pegou bem na cabeça do Sanchez. E como o carro ainda estava em movimento, o jovem desfaleceu, e o
como consequência disso, o veículo saiu da estrada e bateu em uma árvore perto de uma vala. E aí Murray saiu do carro, retirou o Sanchez do banco do motorista e percebeu que ele ainda estava respirando. Mas como não tinha nenhum pingo de empatia, Murray disparou mais uma vez, acabando com a vida de Sanchez. Já após acabar com a vida de Sanchez, Murray começou a cobrir o cadáver com folhas e terra, até que de repente o motorista que estava passando pela estrada viu o veículo de Sanchez fora da estrada e por isso parou e se ofereceu para ajudar. E Murray aceitou a ajuda e pegou uma carona com o sujeito. Após chegar na cidade, ele pegou um produto chamado WD-40, que serve para lubrificar peças de metal e também para remover manchas de graxa. Murray pretendia passar esse produto na cena do crime, pois iria remover as suas impressões digitais. No entanto, ao voltar para a estrada abandonada, ele percebeu que o motorista que o ajudou também havia retornado para o mesmo local, e dessa vez o cara tinha encontrado o corpo de Sanchez e ligado para a polícia. Depois disso, o criminoso tentou fugir para o Canadá, mas ele cometeu o erro bizarro de pedir carona justamente para uma viatura da polícia. Ele tinha achado que a viatura era um veículo comum e, portanto, sinalizou que precisava de carona. E aí Murray foi preso por ter eliminado Sanchez. Já durante o julgamento, ele disse que não tinha nada contra o Sanchez e que só cometeu o crime porque queria saber como era a sensação de eliminar uma pessoa. Mas como uma forma de homenagear o estudante falecido, a faculdade colocou essa frase em um dos bancos. E essa outra imagem mostra a lápide do cemitério em que Sanchez está enterrado até hoje. E acreditem se quiser, Murray não foi enviado para uma prisão comum, e sim para um hospital psiquiátrico. O juiz considerou que ele tinha insanidade mental e que, portanto, não teria como entender a gravidade do crime que cometeu. Murray ficou no hospital psiquiátrico de 2015 a 2022. E lá ele tinha até acesso à internet e supostamente teria usado contas falsas para ameaçar Diana West, a mãe de Sanchez. Mas segundo um relatório feito no ano de 2020, o comportamento de Murray só teria piorado desde a sua internação. Segundo o que diz esse relatório, o criminoso machucou fisicamente outras pessoas e também a si mesmo desde que foi enviado para o hospital. Abre aspas para o que está escrito no relatório. O Sr. Murray está no programa NGRI há 5 anos. Durante o curso da sua hospitalização, ele manifestou sintomas de hostilidade e paranoia. Ele tem uma apresentação social estranha e excessivamente formal. A condição do Sr. Murray piorou no ano passado. Houve vários incidentes preocupantes em relação à agressão física. Em 29 de novembro de 2019, o Sr. Murray socou um colega várias vezes. Em 2 de dezembro de 2019, o Sr. Murray bateu com a cabeça várias vezes na cabeceira da sua cama. Mas apesar desse relatório de 2020 ter dito que o cara continuava do mesmo jeito, parece que as coisas começaram a mudar a partir de 2022. Isso porque Murray teria apresentado uma melhora no seu quadro de saúde mental e, portanto, ganhou o direito de sair do hospital durante 8 horas por dia, e todos os dias, para andar pelas ruas como se fosse uma pessoa normal. Essa decisão da justiça deixou a mãe do Sanchez bastante preocupada, visto que o Murray teria supostamente ameaçado ela e os outros membros da família pela internet. Mas se podemos tirar algo de bom desse caso, é que graças às reclamações feitas pela mãe do jovem, suas irmãs e outros familiares, eles conseguiram aprovar uma legislação em Oklahoma que dificultava os criminosos de alegarem insanidade para não serem presos na cadeia, especialmente quando demonstram falta de remorso em relação à vítima. Bom, esse caso aqui é bem imprevisível, com várias reviravoltas e cheio de bizarrices. Vamos começar com essa foto aqui levemente censurada, que mostra exatamente o momento em que um homem foi apunhalado no peito. Mas afinal de contas, quem é esse cara? E por que esse outro sujeito teria usado uma lâmina para tentar acabar com a sua vida? Primeiramente, precisamos falar sobre uma religião japonesa, fundada em 1984, chamada Aum Shirinkyo, cujo nome literalmente significa religião da verdade. O seu criador era um maluco chamado Shoko Asahara, que com certeza não batia bem da cabeça. Na hora de criar essa religião, ele misturou as crenças de vários povos diferentes. Então os seguidores dessa doutrina seguem o budismo, o hinduísmo, adoram o deus Shiva, acreditam nas profecias do último livro da Bíblia, o Apocalipse, e também seguem as previsões feitas pelo Nostradamus. Ou seja, é uma mistura super estranha e que nem faz sentido. Só que apesar de toda essa bizarrice, a religião Aum Shirinkyo era seguida por cerca de 1 a 2 mil japoneses, e em alguns países como o Canadá e Estados Unidos, consideravam a Shirinkyo não como uma religião, mas como um grupo de criminosos. E na verdade, a melhor palavra que descreve eles nem é criminosos, e sim aqueles radicais que gostam de explodir as pessoas por conta de sua crença. Mas voltando a falar do cara que criou essa religião, Asahara previu que o fim do mundo aconteceria em 97, e o cara errou feio, hein? Ele disse que os Estados Unidos iriam causar um terceiro grande conflito, resultando em um Armagedon por armas nucleares. E bom, acho que não errou tanto, hein? E que além disso, as únicas pessoas que iriam se salvar seriam seguidores da Shirinkyo. E lembram quando eu disse agora há pouco que essa religião era considerada na verdade um grupo criminoso por alguns países? Acontece que no dia 20 de março de 1995, os membros da Shirinkyo jogaram gás venenoso em 3 linhas do metrô de Tóquio, justamente na hora do rush, em que havia uma grande quantidade de pessoas no local. Eles jogaram um composto químico em forma gasosa chamado de sarin. Essa é uma arma química conhecida por causar paralisia nas pessoas, e depois disso falência respiratória, sendo que durante esse ataque nos metrôs de Tóquio, 13 pessoas morreram e 50 ficaram gravemente feridas. Fora que outras 1000 pessoas tiveram problemas temporários na visão. Então se você estivesse no metrô nesse dia, iria presenciar um verdadeiro show de horrores. Vários japoneses estavam vomitando no chão, tendo convulsões e desmaiando. O ataque
ataque começou quando os membros da religião deixaram sacolas na estação antes de irem embora, e essas sacolas estavam cheias de gás venenoso. Já o Asahara, o líder da religião, decidiu começar o ataque depois que soube que a polícia estava atrás deles, como uma espécie de retaliação, para passar um recado para o governo japonês que queria prendê-los. Mas além desse caso do metrô, existem vários outros crimes conhecidos por Asahara e os seus seguidores, como por exemplo, o assassinato da família Sakamoto, que aconteceu em 1989. Um homem chamado Tsutsumi Sakamoto era o patriarca dessa família. Ele trabalhava como advogado e já havia ajudado várias pessoas a processar a religião criada por Asahara, o que fez com que o cara passasse a odiar o Sakamoto, colocando ele na blacklist da organização. Sakamoto até chegou a dar uma entrevista para a TV Tóquio, a mesma que transmitia animes como Naruto lá no Japão. Na entrevista, o cara fez várias críticas à religião do Asahara, porém sua identidade permaneceu preservada para que ele não sofresse nenhuma retaliação. No entanto, funcionários da emissora vazaram a identidade do Sakamoto para os membros da religião, que apenas alguns dias depois já começaram a planejar a eliminação do advogado. E aí um cara chamado Hideo Murai, que era o terceiro com mais poder dentro da organização e que também era um astrofísico formado, com diploma universitário e tudo, se juntou com outros membros da religião para tentar eliminar o Sakamoto, no dia 3 de novembro de 89. Hideo ficou esperando o advogado na estação de metrô que o cara costumava ir para pegar uma condução até o seu trabalho. E ele estava carregando agulhas e cloreto de potássio, uma substância conhecida por causar parada cardíaca se for injetada em alguém. No entanto, Sakamoto não foi trabalhar naquele dia, porque era justamente um feriado conhecido como Bunka no Hi, ou o Dia da Cultura em português. Já 2 dias após isso, em 5 de novembro de 89, eles conseguiram entrar no apartamento do Sakamoto às 3 horas da madrugada, porque o cara dormiu com a porta destrancada. Eles golpearam o advogado com um martelo e também injetaram cloreto de potássio no coitado. Além disso, eles eliminaram a esposa do Sakamoto e até mesmo o filho dele, que tinha apenas 14 meses de vida. O corpo dos 3 foram colocados em tonéis de metais e enterrados um separado do outro, a uma grande distância de diferença, para dificultar o trabalho da polícia. Mas acabou que todos os responsáveis foram presos, incluindo o Hideo Murai. E quando ele estava sendo transferido de um local para o outro pelos policiais, com vários repórteres e pessoas por perto para assistir tudo, Hideo levou essa punhalada bem no peito e morreu poucos minutos depois. O homem que desferiu o golpe se chamava Hiroyuki Jo. Ele fazia parte da Yakuza, a maior máfia dentro do Japão, e eliminou o Hideo para fazer uma queima de arquivo, e assim impedir que o cara revelasse que a Yakuza teria ajudado o grupo religioso do qual participava. Depois do golpe, Hiroyuki jogou a lâmina no chão e se entregou de maneira pacífica. Ele foi preso no mesmo local do crime e condenado a 12 anos de prisão, o que é uma pena bem curta por ter tirado a vida de alguém, mas talvez ninguém tenha se importado, porque ele eliminou justamente alguém que havia participado dos crimes horrendos como o ataque na estação do metrô. Já o Asahara, o criador da religião, recebeu a pena capital por seus crimes e morreu em 6 de julho de 2018. E para cumprir esse tipo de sentença no Japão, eles não utilizam injeção e nem mesmo a cadeira que dá choques, e sim com uma corda, a maneira mais tradicional e antiga entre essas três. Eu não sei se vocês já chegaram a refletir sobre isso, mas parece que existe uma maldição envolvendo cantores famosos e aviões. Porque quando alguém está fazendo sucesso, o avião dessa pessoa costuma cair durante a viagem. Algo que aconteceu com a Marília Mendonça, os Mamonas Assassinas e também o Buddy Holly e o Richie Valens, 2 astros do rock norte-americanos, que inclusive já apareceram em outro vídeo aqui do canal. No entanto, todas essas tragédias podem ser facilmente explicadas, e não tem nada a ver com nenhuma maldição. Acontece que a profissão de cantor é de longe a que mais precisa viajar de um lugar para o outro, para fazer os shows ao redor do país. Então, considerando o grande número de viagens de aviões que os cantores fazem, as chances deles sofrerem um acidente aéreo é bem maior comparado com as pessoas comuns, que viajam de avião poucas vezes durante a vida. E isso aconteceu justamente com a Aaliyah lá nos anos 2000. Ela era uma atriz, modelo e cantora norte-americana. A Aaliyah teve o papel principal no filme Romeu Tem Que Morrer, que vocês com certeza já devem ter assistido. Ela fazia o papel da moça que o Jet Li queria conquistar. Tem até um recap desse longa lá no Resumindo Filmes. E dando uma olhada nos comentários, tinha uma escrita colocando o nome da Aaliyah ao lado de um emoji triste, o que significa que ela era fã da cantora. Mas explicando brevemente como começou a carreira da cantora, a Aaliyah nasceu em 16 de janeiro de 79, no bairro de Brooklyn, localizado em Nova York. Nesse bairro, a cultura afro-americana é bem forte. Muitas pessoas negras vivem lá e gostam de cantar hip hop, assim como a própria Aaliyah. Ela até implementou esse estilo musical na sua carreira, apesar da maioria das suas músicas serem de R&B, que significam ritmo e blues. Já no seu primeiro álbum lançado, a cantora vendeu mais de 6 milhões de cópias, o que é um número surreal para alguém que estava recém começando. E existe até um rumor que ela namorou com Justin Timberlake. Porém, como eu tinha dito antes, a maldição do avião apareceria para interromper a carreira dela. E alguns até dizem que o P. Diddy está envolvido no que eu vou contar agora. Na tarde do dia 25 de agosto de 2001, a Aaliyah e os outros membros da gravadora tiraram essa foto que está aparecendo agora, que serviu para registrar os seus últimos momentos de vida. Na imagem, eles aparecem dentro de um barco, porque estavam na ilha Abaco, localizada nas Bahamas. E depois disso, a cantora e os outros chegaram no aeroporto internacional de Marsh Harbor, onde embarcaram em um avião modelo Cessna 402, que iria levá-los de volta para os Estados Unidos. Mas apesar de terem embarcado
chegado no dia 25, o voo deles estava planejado somente para o dia seguinte, em 26 de agosto. Além do mais, o avião agendado para o dia 26 era um Cessna 404 e não um 402, com a principal diferença entre eles sendo o peso que conseguem carregar durante a viagem. No entanto, como Ali havia terminado as gravações antes do esperado, ela decidiu viajar com antecedência e nesse modelo de aeronave que não suportaria tanto peso. No total tinham 9 pessoas a bordo, incluindo o piloto, além de vários quilos a mais em equipamentos de áudio e instrumentos. Luiz Morales III, que era o piloto, até tentou avisá-los de que não seria seguro viajar com tanto peso na aeronave, porém eles praticamente forçaram o cara a levá-los naquele dia, dizendo que haviam pago pelo voo e que tinham um compromisso marcado em Miami. Então, assim que a aeronave decolou da pista, ela começou a pegar fogo e caiu em questão de segundos, tudo por conta do excesso de peso. Quando Alia morreu, ela tinha apenas 22 anos e ninguém sobreviveu ao acidente. E além do mais, o piloto havia conseguido a sua licença de forma ilegal e também bebeu álcool e usou substâncias antes de pilotar naquele dia. O funeral dela aconteceu alguns dias depois, em 31 de agosto de 2001, na igreja St. Ignatius Loyola, localizada em Manhattan. O caixão de Ali era feito de cobre folheado e prata e foi carregado por uma carruagem antes de ser enterrado. Bom, se eu te perguntasse agora qual que é a data comemorada no dia 31 de outubro, você saberia responder? E se você disse Halloween, você acertou, já que apesar de não ser tão popular no Brasil, o Halloween é talvez a segunda comemoração favorita das crianças norte-americanas, ficando atrás apenas do Natal. Lá nos Estados Unidos, quase todas as crianças se fantasiam e saem para pedir doces nas casas dos vizinhos, e os adultos até se preparam com antecedência, comprando várias balas e chocolates para dar para as crianças que baterem nas suas portas. E isso até me lembrou daquela cena do Todo Mundo Odeia o Chris, em que o Julius compra as guloseimas mais baratas da loja para dar para as crianças. Porém, a sua esposa, Rochelle, faz ele jogar tudo fora, porque não queria que os vizinhos pensassem que os dois eram pobres demais para dar doces de qualidade. Mas apesar de ser uma comemoração feita para as crianças, o que você acharia se eu te dissesse que esse maluco aí envenenou os doces da noite de Halloween, causando a morte de um garotinho? Ronald Clark O'Brien era um homem que vivia na cidade de Deer Park, localizada no estado do Texas. Ele era casado com uma mulher chamada Diane, com quem teve 2 filhos, o Timothy e a Elizabeth. O cara trabalhava em uma ótica, ajudando os clientes a montarem seus óculos de grau para que enxergassem melhor. Ele também tinha o cargo de diácono na igreja batista da cidade. Esse cargo está mais voltado para a área administrativa da igreja. O diácono costuma ajudar na organização, e não é uma autoridade sacramental, como por exemplo um padre ou um bispo. E na noite do dia 31 de outubro de 74, que você já sabe que é o Halloween, Ronald saiu para pedir doces na cidade de Pasadena, também localizada no Texas. Ele estava com seus filhos Timothy e Elizabeth, além do seu vizinho e os 2 filhos do cara. E aí, após baterem na porta de uma casa, ninguém atendeu, e por isso as crianças foram correndo na frente até a próxima residência. Porém, Ronald ficou para trás, e supostamente o dono da primeira casa teria aberto a porta e dado para ele 5 unidades de um doce chamado Pixie Sticks, que é um pó doce que vem dentro de um tubo colorido, algo que deve ser tipo aqueles pirulitos que você passava em um pozinho e ele ficava estourando. Já no final da noite, quando haviam terminado de pedir os doces, Ronald deu uma unidade de Pixie Sticks para cada uma das crianças, incluindo seus 2 filhos e os do vizinho. E quando voltou para casa, um menino de 10 anos de idade da mesma igreja que ele era diácono bateu na porta da residência do cara para pedir doces. Ele deu para o menino a última e 5ª unidade de Pixie Sticks, que supostamente ele havia ganhado anteriormente. Então, antes de dormir, Ronald ajudou seu filho Timothy a abrir a embalagem do Pixie Sticks e ainda incentivou o garoto a comer o doce. E, inicialmente, Timothy percebeu que o gosto daquele doce estava estranho, e alguns minutos depois, o estômago do menino começou a doer. Ele correu para o banheiro, onde vomitou e teve convulsões. Mas antes mesmo que pudesse ser levado para o hospital, Timothy não resistiu e morreu. Aquilo era um claro sinal de que um dos doces que o menino recebeu estava envenenado. E aí, quando a notícia se espalhou pela cidade, os pais das outras crianças jogaram fora os doces que elas haviam ganhado, com medo de que tivessem o mesmo destino do Timothy. E no começo, a polícia não desconfiou do Ronald, porém quando foram analisar os outros Pixie Sticks que o cara deu para os filhos do vizinho e também para o menino da igreja, descobriram que os 2 primeiros centímetros do pó não eram um doce comestível, e sim cianeto de potássio. Ronald havia aberto a embalagem, colocado o cianeto e depois fechado usando grampos, o que felizmente impediu com que as outras crianças conseguissem abrir o doce. Elas não foram capazes de retirar os grampos que Ronald pôs na embalagem do mesmo, o que salvou as suas vidas no fim das contas, enquanto que Elizabeth, a filha do cara, também não comeu o doce que recebeu dele. E de acordo com o patologista que fez a perícia nos doces envenenados, aquele que o Timothy comeu tinha uma quantia de cianeto suficiente para eliminar 2 adultos, já os outros tinham bem mais, sendo suficiente para acabar com 4 vidas adultas. Mas em sua defesa, Ronald disse para a polícia que havia recebido os doces de um homem que morava naquela casa que eu mencionei anteriormente, e que num primeiro momento não abriu a porta para as crianças,
e sim apenas para o próprio Ronald quando mesmo estava sozinho. Porém, quando a polícia foi até aquela mesma casa, eles descobriram que o tal homem que entregou os doces para o Ronald se chamava Melvin, e que ele era um controlador de voo que estava trabalhando em um aeroporto na noite de Halloween. Então não tinha como Melvin ter entregado os doces envenenados para o Ronald. Inclusive, mais de 200 pessoas disseram para os policiais que viram o Melvin no aeroporto durante a noite de Halloween. E aí, nessa altura do caso, Ronald não tinha mais como se defender. Estava claro para todos que ele havia envenenado o próprio filho. Mas afinal, por que o cara teria feito algo tão cruel? Acontece que o Ronald estava devendo $100 mil, o que seria equivalente a mais de $500 mil atualmente, corrigindo a inflação e tudo mais. Além disso, o cara simplesmente não conseguiu se manter em nenhum emprego. Nos últimos 2 anos, ele havia trocado de trabalho 21 vezes. E por conta das dívidas, Ronald estava prestes a perder o seu carro e também a casa em que vivia com seus filhos e sua esposa. Então ele decidiu fazer várias apólices de seguro no nome do Timothy e da Elizabeth, sendo que a sua esposa Diane não sabia da existência dessas apólices. Fora que no dia seguinte em que o Timothy morreu, o cara foi correndo ligar para a seguradora, querendo resgatar o valor do seguro de vida do menino. E durante o julgamento do cara, que aconteceu em maio de 75, a cunhada e o cunhado do Ronald contaram que ele não estava nem aí para a morte do filho. Na verdade, no dia do funeral, o cara até mesmo disse que pretendia tirar férias e comprar alguns bens materiais, usando o dinheiro do seguro de vida que receberia. Mas o motivo do Ronald ter dado doces para outras crianças também era para impedir que a polícia suspeitasse apenas dele, pois se mais crianças morressem envenenadas na mesma cidade, os policiais iriam investigar todos os adultos, e não somente o Ronald. Então, vários anos depois disso, em 84, Ronald morreu por uma injeção letal, pois ele havia sido sentenciado à pena capital. Só que antes de morrer, o cara disse as seguintes palavras: "O que está prestes a acontecer é errado. No entanto, nós, como seres humanos, cometemos erros e enganos. Essa execução é um desses erros, mas não significa que todo o nosso sistema judiciário esteja errado. Portanto, eu perdoarei todos que participaram de alguma forma da minha morte." Ou seja, como vocês acabaram de ver, o cara basicamente alegou inocência até os últimos centésimos do segundo tempo. Essa é a última foto tirada por Ellie Price, uma mulher de 26 anos que morreu nas mãos de quem menos esperava. Ellie nasceu na Tasmânia, um estado que fica na Austrália. Ela trabalhou na indústria equina quando tinha 18 anos de idade, cuidando dos cavalos e dando assistência em outras tarefas, envolvendo esses animais de grande porte. Já em 2015, ela teve um filho, mas acabou se tornando mãe solteira. Até que em 2019, Ellie conheceu um homem com uma boa condição financeira, que poderia ajudá-la a criar um menino. O nome desse homem é Ricardo Bárbaro, e ele era bem mais velho do que ela. Bárbaro tinha 38 anos, e portanto era 12 anos mais velho do que a Ellie. No entanto, os dois não pareciam se importar com a diferença de idade, até porque existem vários homens mais velhos com dinheiro que procuram mulheres mais novas para se relacionar, e vice-versa. Só que em breve, tudo iria mudar no relacionamento dos dois. Isso porque durante a madrugada do dia 29 de abril de 2020, Bárbara usou uma lâmina para perfurar Ellie no pescoço e na região do peito, sendo que a mulher não morreu na hora, e sim alguns minutos depois. E Bárbara deixou ela caída no chão, e fugiu na sua Mercedes. Já o corpo da Ellie ficou apodrecendo na casa do homem por vários dias, até ser descoberto por policiais no mês seguinte, em 4 de maio. Os agentes foram até a casa do Bárbaro, não por conta do crime, e sim porque nenhum dos dois atendia o telefone. Então os familiares da Ellie ligaram para a polícia e pediram para que eles fossem na residência verificar se estava tudo bem. E de fato, os familiares dela tiveram razão em se preocupar. E aí o Bárbaro fugiu para o estado da Nova Gales do Sul, também localizado na Austrália. Mas felizmente a polícia conseguiu pegá-lo pouco tempo depois da descoberta do corpo da Ellie. Acredita-se que a motivação do crime tenha sido ciúmes, traição ou até mesmo o desejo dela de terminar o relacionamento, que são os principais motivos que geralmente levam um homem a tirar a vida da sua companheira. Durante o julgamento, o advogado do cara tentou alegar que ele sofreu vários traumas no passado e que, portanto, ele não estaria com a saúde mental em dia. Isso até lembra o primeiro caso desse vídeo de hoje, onde eu disse que eles sempre tentam usar esse mesmo argumento para se livrar da cadeia. O Bárbaro foi julgado e condenado a 28 anos de prisão, com a possibilidade de ser solto quando completar 17 anos de cadeia. A mãe de Ellie, chamada Tracy, achou essa sentença absurda. Ela disse que Bárbaro deveria ter sido condenado à pena capital, porque na visão dela, uma vida deve ser paga com a outra. Ou seja, é o que diz no código do Hammurabi: olho por olho, dente por dente. E agora abre aspas para o que a mãe da Ellie disse para o repórter após sair do tribunal. Uma vida por uma vida. Se ele pode tirar a vida de alguém, sua vida também deve ser tirada. Bárbaro ainda está respirando. Ele ainda consegue ver sua família. Já eu não consigo mais ver minha filha. E o mais triste disso tudo é o filho pequeno da Ellie, que ainda não entende o que significa morrer, e pediu para que desenterrassem o corpo da sua mãe, porque ele estava com saudades dela e queria revê-la. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é o meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido, é claro. Além do Abismo do Medo, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem.
O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. E por último tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então pra quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, você já conhecia algum desses casos? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.